Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o presbítero Alex Queiroz, da congregação de Monte das Oliveiras. Eu quero deixar um versículo, alguns versículos para a meditação dos irmãos, com o tema não faltará pão à sua mesa. Abra sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 36 por diante, que diz assim: Depois os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprarem pão para si, porque não têm o que comer. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhe-vos de comer. E eles dispensaram-lhe: Iremos nós e compramos 200 dinheiros de pão, para lhe dar-nos de comer. E ele lhe disse: Quantos pães tendes? Ide, vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenaram-lhe que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se perante, repartindo-os em 100 e 100, e 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ele levantou os olhos ao céu e abençoou, e partindo os pães, o deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 pães, os 2 peixes, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa palavra, que nós acabamos de ler, fala que Jesus estava ensinando o povo, pregando a palavra, alimentando o povo com a sua palavra. E o povo estava ali já fazia muito tempo. Jesus, ele preocupado com aqueles homens, mulheres e crianças que estavam ali ouvindo a palavra, Jesus percebeu que todos sentiram fome, todos precisavam de se alimentar. Depois de ter se alimentado da palavra de Deus, depois de ter se alimentado do ensinamento que Jesus trazia para aquele povo, Jesus percebeu que a carne precisava do alimento, já tinha recebido o alimento espiritual, já tinha recebido o alimento do Senhor, o ensinamento de Jesus. Jesus, ele percebe isso e fala para que os discípulos vai comprar pão para eles, vai dar alguma coisa, procurar alguma coisa para dar para aquele povo comer. E os discípulos, reparando isso, os discípulos começam: Senhor, dispersam eles, mandam eles ir para a cidade vizinha para que eles possam comer e beber, porque não tem como nós alimentarmos esse povo, não tem como nós darmos de comer a este povo. Louvado seja Deus. Irmão, os discípulos não perceberam que estavam ali naquele lugar, não tinha nada por perto. Eles não entenderam que o Senhor do milagre, o Deus da providência, estava ali naquele lugar, porque os discípulos, eles sabiam que ia gastar muito dinheiro, não tinha dinheiro para poder alimentar toda aquela multidão. Eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, não vai faltar o pão na sua mesa, não vai faltar o alimento na sua casa, o alimento espiritual. Muitos hoje estão passando por momentos difíceis, de dificuldade. Primeiro momento difícil que o povo está passando é o momento que as igrejas estão fechadas, já não está tendo mais nem alimento espiritual para muitos, porque as igrejas estão fechadas por decreto. Mas nós temos a certeza que através dessa palavra, de algumas palavras que outros irmãos aqui vão trazer para você, que vai trazer o alimento espiritual de Deus para a sua vida, porque nós não podemos ficar sem esse alimento espiritual para levantar a nossa vida, a nossa alma, para alimentar a nossa alma. Mas Jesus também, ele fala que nós precisamos do alimento, irmão, para alimentar o nosso corpo. Sem esse alimento é difícil nós caminhar. E eu quero te dizer, no momento de
toda a dificuldade que nós estamos passando. Jesus, ele está vendo a minha situação. Jesus está vendo a tua situação, porque nada ele vai nos deixar nos faltar, porque ele tem cuidado daquele que ele o ama. Louvado seja Deus. E esse povo estava ali, passando por esse momento, ouvindo a palavra, mas nenhum dele arredar os pés, porque sabia que melhor era ficar do lado do Senhor Jesus. Sabemos que por muito tempo, às vezes, muitos não tiveram, não valorizaram de poder estar na casa do Senhor, não valorizaram estar clamando ao Senhor na casa de Deus, buscando ao Senhor, enquanto podia se achar, invocar a Ele enquanto está perto. Sabemos que agora, meu irmão, sabemos que o Espírito Santo ainda está entre nós, está entre mim e entre você. Louvado seja Deus, mas vai haver um momento que não vai ter, o Espírito Santo vai ser retirado quando a igreja for arrebatada, e hoje nós temos esse alimento para nos alimentar. Eu quero te dizer, meus irmãos, confia no Senhor, confia em Deus, que não vai faltar nada para você. Louvado seja Deus, o Senhor, Ele há, meu irmão, de suprir todas as vossas necessidades. Ainda muitas das vezes tem muitos que estão perto da gente, que estão perto de Jesus e não entende ainda o que Deus ele há de fazer, que o milagre há de acontecer. Meu querido, eu quero dizer para você, confia. Os discípulos estavam ali ainda meio que na dúvida, meio não entendendo o que Jesus estava falando, como Jesus vai alimentar esse povo. Olha, procura por aí algum pão, procura por aí o que tem, que nós vamos resolver essa situação. Louvado seja Deus, ainda que tenha pouca coisa no teu celeiro, Deus ele não vai deixar faltar nada. É igual aquela mulher que estava ali, aquela viúva que estava acabando tudo, ela ia fazer para ela um bolo, e o profeta foi lá e falou para ela: olha, faça um bolo para mim, depois faça para ti. Louvado seja Deus. Ela falou: mas meu Senhor, só tem um pouco para me fazer, que vai comer eu e meu filho, depois nós vamos morrer. Ele falou: primeiro faça para mim. E aquela mulher obedeceu. Aquela mulher ouviu a voz daquele homem e obedeceu. Quantos, meus irmãos, querem bênção, mas não querem obedecer? O milagre daquela mulher, a vitória daquela mulher estava na obediência. Ela teve fé e obedeceu, porque ela sabia que ali tinha um grande homem de Deus. Ali tinha um grande homem de Deus que falou para ela: faça para você, depois faça para mim. Faça primeiro para mim, depois faça para você. E aquela mulher fez. E o azeite dela não faltou, a farinha na panela dela não faltou, porque Deus entrou com providência. Então confie, meu irmão, ainda que alguém fale para você que você não vai conseguir, que você vai morrer, você não vai morrer, porque o Senhor está cuidando de você. E aqui tinha mais de 5.000 homens, quase 5.000 homens ali, sem contar as crianças e as mulheres. E o milagre foi feito. E o Senhor levantou as mãos para o céu, orou, entregou ao discípulo: vá, distribua. Deu para todo mundo e ainda sobrou com abundância. E eu quero te dizer, nada vai faltar para você, porque o Senhor ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa vida, que Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que está acontecendo, porque o milagre ele há de acontecer. Os discípulos tinham ido pregar, o discípulo tinha ido fazer a obra. Jesus falou: descansa, porque vocês fizeram a obra, e senta para se alimentar. Tem hora que nós precisamos sentar para se alimentar. E nessa noite, através dessa palavra, se alimenta. Enche a tua botija, a sua lamparina. Quando o Senhor ele falou, quando aquelas mulheres, aquelas 10 virgens, estavam ali com as suas lamparinas acesas, sabemos que nem todas estavam com a reserva. É necessário ter reserva, sim, para quando vier um momento difícil na nossa vida, nós possamos suportar, nós possamos vencer as batalhas, porque a gente não sabemos o que há de vir pela frente. Nós precisamos buscar hoje por hoje, e amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos se amanhã nós vamos poder buscar, nós vamos poder clamar, nós vamos poder fazer a obra do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite: encha de azeite hoje, encha, transborde. Não se preocupe, meu irmão, você está em casa, mas você pode estar na tua casa clamando, orando pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, porque a vitória
chegará a nós. Sabemos que muitos de nós vamos chorar, muitos vão ter perda, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Que possamos, irmãos, se alimentar nessa palavra e ter a certeza que o pão, ele não faltará na nossa vida. Ter a certeza que Deus, ele cuida de mim e cuida de você também. E fazer não como os discípulos, eles até duvidaram, mas eles foram lá e obedeceram a voz do Senhor. Foram lá pegar o pão e distribuir ao povo. E o povo comeu de se fartar. Você vai comer e vai se fartar e nada vai faltar na tua mesa. Porque o Senhor, nosso Deus, ele cuida de nós. Mas precisamos só obedecer. Precisamos entender o que Deus vai fazer na nossa vida. Os discípulos depois saíram. Jesus falou, vai na frente. Vai embora. Atravessa para o outro lado. Que depois eu encontrarei com vocês. Daqui a pouco aparece o Senhor, andando sobre as águas. Louvado seja Deus, porque esse Deus que nós servimos, ele pode todas as coisas. Os discípulos ficaram ali assustados. Será que é um fantasma? Porque eles ainda estavam duvidando, eles ainda estavam atônitos do que estava acontecendo. Mas Jesus chegou e mostrou para ele, não temas porque eu estou aqui. Não temas porque o Senhor está com você. Não se aflige. Confia tão somente. Ainda que o desespero queira chegar na tua porta. Mas confia no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos ser fiel e confiar. Porque o mais o Senhor lhe fará na minha vida e na sua vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse foi nosso vídeo de hoje, tá? Então, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí o vídeo, ative o sininho de notificação para receber um aviso sempre que postarmos um novo vídeo. Queremos você sempre conosco, tá bom? Então, compartilhe aí, faça a tua parte e com certeza você será ricamente abençoado e nós teremos o imenso prazer de estar com você em todos os momentos. Deus te abençoe e no Senhor a nossa vitória.